Milene aqui em mais um episódio do Autocompaixão, o Olhar Além. E o nosso olhar hoje vai um pouco inspirado no último episódio, o número 13, onde eu falei sobre uma cena específica do filme A Substância, sobre a questão das oportunidades. E, aliás, eu comentei sobre o filme todo ali no episódio 12. Depois eu complementei, olhando essa cena aí, dentro do texto, que tá na descrição lá do episódio. E aí me lembrou muito também dessa questão, da vida não é útil, esse título de um dos livros do Ailton Krenak, sobre esse modo de vida utilitário. Então, assim, não precisa necessariamente, você ter ouvido o episódio 12, o 13, para entender esse daqui. Ele vem ali na inspiração, mas o episódio aqui em si é algo que a gente compreende por si só. E se você vem me acompanhando já dentro desses episódios, dentro do meu trabalho, também do curso Autocompaixão como Antídoto Sistêmico, a gente está sempre, olhando para esse modo de cultura, para esse sentido de objetificação. Inclusive, o filme A Substância trata bem disso, tem isso no seu pano de fundo, ali mais na questão das mulheres, na questão da estética, mas em outras abordagens também. E a gente pode levar isso também, estender isso para tantos outros lugares, tantos outros olhares. E falar sobre isso, não espero que nos canse, pelo contrário, porque não é pouca coisa aquilo que a gente recebe de informação o tempo todo do sistema. Esse sistema, tem essa importância porque nos molda, molda os nossos filtros, molda o que a gente valoriza, molda o que a gente significa, no que a gente atribui significado, molda no que nós enxergamos como beleza, molda o nosso jeito, o nosso comportamento, nos encaixota de muitas formas, e o quanto isso pode, cada vez mais nos estreitar as nossas mentes. Então, não é pouca coisa aqui, repetindo. E aí a gente precisa sempre mirar, nesses seres como, Ailton Krenak, nos povos originários, em culturas, em pessoas que têm um outro ritmo, um ritmo diferente desses impostos. Aquelas pessoas que têm um ritmo mais natural, com o fluxo da vida. Então, às vezes é alguém que nasceu num lugar rural, tá mais em contato com a natureza, ou tem pessoas perto, de si, mesmo em grandes metrópoles, mas que tem referenciais perto que fazem, esse olhar apreciativo, contemplativo para a vida, dentro cada um, claro, das suas próprias naturezas, Então, tem pessoas que vão ser naturalmente, um pouco mais aceleradas, mas esse aceleramento, não significa que vai estar, na disponibilidade exatamente do que o sistema propõe. Então, a gente tem que ter uma atenção realmente para tudo isso, porque são poucos os lugares ainda, os nichos onde a gente encontra um refúgio, para fora desse lugar, porque senão realmente está em tudo, o sistema capitalista, patriarcal, ligou à TV, foi ao teatro, foi ao cinema, então assim,
tá em muitos lugares, né? Então a gente encontra uma coisa ou outra ali, umas fagulhas, né? De lampejos de lucidez. E eu mesma, né? Posso falar de mim aqui, né? Eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, vivi até os 20 e poucos anos e eu cresci nesse ritmo, né? Nesse time is money. Eu lembro até de uma época que eu, nossa, quase tinha um bordão assim, né? Eu falava, nossa, o tempo urge, né? Eu tinha uma demanda, né? Para as coisas, assim, que eu naturalmente, né? Tinha uma. Hoje eu sou um pouco mais lenta, né? Mas eu tinha. Era mais aceleradinha, né? Mas tenho muito elemento ar, né? Tem um sanguíneo aqui correndo, então. Mas esse sanguíneo acabou muitas vezes me disponibilizando, né, para o sistema. Então, eu tinha esse ritmo, né, porque isso vai sendo meio impresso, né, naturalmente na gente, porque é assim que a gente percebe as pessoas, né, ao nosso redor. Então, muita coisa, né, as pessoas estão sempre trabalhando, estão sempre numa produtividade. E é muito difícil até hoje me desvencilhar, né, desse olhar, assim, né, tem que ter, né, nossa, quase um renascimento, assim, para conseguir esse espaço, né, de observação. E tem uma coisa, inclusive, que eu lembro, né, muito curiosa, assim, que eu achei que realmente, né, fez um plim, assim, para mim. Eu tava voltando para casa, do trabalho, 20 e poucos anos, e eu pegava um ônibus que levava no mínimo 20 minutos para chegar em casa. E eu encontrei meu vizinho, a gente foi conversando. Eu lembro que ele estava me contando que ele tinha ido num restaurante, alguma comemoração, que ele tinha alguns dias antes aí, né, que ele tinha ido e estava contando sobre como ele comia, como ele apreciou tudo aquilo, né? Eu lembro que eu fiquei escutando ele, assim, eu ficava, né, ele contando, eu fazendo as cenas na minha mente. Por isso que até hoje eu não lembro exatamente, né? Claro, faz muitos anos. Mas eu acho que era um restaurante indiano, pelas cenas que eu fiz na minha mente. E eu achei aquilo tão espetacular, né? Eu nunca tinha parado, assim, para observar alguém falar ou ver alguém que tivesse esse tipo de relação com a comida, porque até então comida para mim era algo muito funcional. Eu já tinha feito aí nessa época algumas dietas, né, não para questão de peso, mas para questão de bem-estar. Então fiz uma espécie de macrobiótica. Depois fiquei bastante tempo sem comer carne, acho que nessa época ainda inclusive eu não comia. Então tinha uma relação que era quase automatizada com a comida, né? Ela tinha uma funcionalidade, né? Claro que existe essa funcionalidade, né? Eu tenho uma observação muito interessante, inclusive de todas, né? Cada dieta que eu fiz, assim, né? Por algum objetivo específico. Todas realmente tiveram impacto no meu corpo, na minha mente. Mas existe algo para além da funcionalidade, né? Então, existe uma relação para com tudo, né? Então eu tô falando aqui da comida, né, especificamente, mas pode ser para tantas outras coisas, né? Tantos outros exemplos. Então, essa dificuldade, né, com apreciação, com relaxamento, né, fazia muito parte da minha vida. As pessoas me viam, elas me achavam muito tranquila sempre, né? E de fato, sempre tive um nível interessante, assim, de tranquilidade. Mas eu tinha um filtro, né, de utilitário. Então era difícil, até festinhas que tinha no banco, né, eu era considerada já antissocial, porque eu nunca ia, quando ia, eu achava chato, achava terrível, assim, esses momentos de lazer, né, então eu demorei muito
para conseguir achar isso gostoso, né? Então fui desse jeito também, né, na observação e vendo que era possível, encontrando esses lugares, né? Claro, isso já tem muitos anos, né? Muitas outras coisas já mudaram desde então. Mas ainda hoje algumas coisinhas, esse modo utilitário eu percebo que tá quase aqui, né? Quase infiltrado no sangue, assim, né? Em algumas coisas, né? Existe por aqui. E eu percebo que outras pessoas, né, na minha família, por exemplo, que vivem, né, nasceram e viveram em lugares mais tranquilos, já existe uma outra relação, é uma outra dinâmica, é um outro compasso, né? Então, claro, né, cada ser é único, né, dependendo do seu ambiente, do seu histórico, cada ser é de uma maneira, mas assim, de uma forma geral, a gente sabe que, principalmente nas grandes capitais, né, o quanto isso tá meio impresso, né, meio impregnado realmente nas pessoas. E aí você pode me perguntar, né, mas que tudo isso que você tá falando tem a ver com autocompaixão? É muito difícil que a gente se reconheça, né, num meio de vida utilitário. Então, a gente precisa primeiro, né, por isso que se trabalha muito em atenção plena, práticas meditativas, contemplativas, para que a gente primeiro saia, para que a gente observe esses modelos, esses moldes que estão meio grudados na gente, para que a gente então possa se reconhecer. A gente não consegue gostar da gente dentro de um padrão de cobranças, dentro de um modo de vida consumista, utilitário, nos vendo, né, a nós mesmos como objetos. Naturalmente, às vezes a gente passa a observar o outro como objeto, como algo utilitário, né? Naturalmente, isso acaba virando os nossos filtros. Naturalmente, a gente acaba perdendo a nossa humanidade. Infelizmente, acaba sendo naturalizado. Então, gostar da gente requer muitas, né, observações aí, tirar muitas camadas aí que vem nos colocando desde que a gente nasceu ou desde antes, né, desde que nós estamos aí no útero da mãe aí. E é isso, né, a gente olhar quantas coisas, né, nós temos esse filtro mercantil, assim, né, o próprio nascimento e a morte, elas viraram produtos. Nós acabamos tendo essa relação produtiva com o nascimento, com a vida e com a morte. Aqui eu não vou nem entrar muitos detalhes, porque aí daria um podcast inteiro também. E aí cada vez a gente vai, né, se assustando mais ainda, né? Se a gente pensar nisso, né? A morte, né, virou quase um símbolo de fracasso, né? Uma perda. E não é isso, né? Então, em falar em nascimento, nossa, quantas coisas, né? Mas nem, como falei, não vamos nem entrar e embargar por esse assunto. Mas é isso, é uma reflexão, é importante. Leia se puder, Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, né? A gente precisa muito desses seres, né? Como eu falei, realmente nos inspirando para que a gente tenha, como eu falei aí na história do ônibus, né? Que a gente pare, escute, né? Observe e se impregne, né? Dessa vibração desses seres. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.